Pois é, meus queridos, voltando aqui, como eu estava explicando, o Rust tem esses dois conceitos. Quando a gente move uma variável para outra, ali no caso eu declarei S1, eu vou mover S1 para S2. Se eu tentar acessar esse valor de S1, eu vou obter um erro. Por que esse erro? O Rust não permite que eu faça, como no Python, que uma variável receba outra variável e as duas tenham o mesmo valor. Isso acontece no Python porque ele clona o valor da variável de maneira implícita. Então você não está vendo, mas se você fizer isso com um dado muito grande, muitas vezes, você vai ficar sem memória. Mesmo que esse dado seja muito pequeno, né? Mesmo se você tiver 1 kilobyte e atribuir para 1000 variáveis, você vai chegar a 1 megabyte de memória. Tá bom, meus lindos? Porque o Python faz o clone. Ok? Acompanhando até aqui. Então, no Rust, a gente tem esse mecanismo de clone. A gente consegue criar ele, criar variáveis e atribuir a outras variáveis infinitas que a gente quiser. Porém, a gente tem que ser explícito. Tem que fazer isso e declarar explicitamente que é o que a gente quer fazer. Tá bom, meus lindos? Difícil até aqui? Eu espero que não, porque a gente vai continuar. A outra técnica é utilizar o borrowing. Em vez de clonar o valor da variável, a gente faz uma referência imutável ou mutável a essa variável da seguinte maneira. Eu declaro S3 como uma string word e S4 recebe uma referência a S3. Então, se eu tentar imprimir S3 e S4, eu vou poder e os dois vão ter ali o mesmo valor. Por que isso ocorre? Porque isso dá certo e atribuir de uma variável para outra não. Porque o S4 é apenas uma referência a S3. E aí, se a gente pensa que variáveis e dados, o dado de uma variável e a variável em si, são apenas colunas numa tabela, imagina que existe uma nova coluna de entidades que podem apontar para uma linha nesse banco de dados e dali a gente pega os resultados dele como se fosse ele mesmo. Deu para entender? Eu acho que ficou complicadinho demais, mas enfim, o que a gente precisa entender é que é só uma referência. Ele só aponta para a variável onde o valor está, né? Ele só aponta aquilo dali, não modifica, não altera, não faz nada, apenas atribui valor a ele como uma referência. Inclusive, a gente pode ter inúmeras referências sem duplicar a quantidade de dados que está na memória. A gente vai aumentar a memória porque aumentou a quantidade de referências, né? E a referência ocupa um espaçozinho de memória. Mas, por exemplo, se a gente tiver uma variável que tenha 1 GB de tamanho e a gente fizer uma referência a ela, a nossa referência vai ter apenas alguns bits de tamanho. Tá bom, meus queridos? Né? Diferente do Python, que vai clonar e aí a gente vai ter 2 GB de tamanho numa mesma variável. Entenderam até aqui? Tá complicadinho de entender? Deixem no comentário. Bom, aqui a gente pode dar uma pincelada em concorrência. Eu vou admitir que é algo que eu não trabalho muito, porque geralmente em blockchain e em Web3, concorrência está abstraída dentro do SDK, dentro das ferramentas de desenvolvimento da nossa blockchain ou do aplicativo, que quer que seja, dificilmente a gente vai usar concorrência para isso. Mas é legal a gente entender como funciona a questão de threads. Todo programa em execução, todo processo em execução tem uma thread. Inegável, indiscutível. Porém, nós podemos fazer com que um programa em execução execute mais de uma coisa ao mesmo tempo. Como a gente faz isso? Criando threads.
Threads podem ser concorrentes ou podem ser paralelas. Concorrência e paralelismo é basicamente concorrência, as threads realizam trabalhos específicos, uma concorrendo contra a outra, e paralelismo eu executo todas elas simultaneamente. E aí, se a gente pega o processador multicore, né, no caso aqui eu tenho um i5 10400 de 6 núcleos, 12 threads, significa que ele executa 12 threads simultaneamente. 6, na verdade, porque né, ele é um 612, né? Hyperthreading é meio que uma gambiarrinha da Intel, inclusive que vai deixar de existir no futuro, que ele fica trocando muito rápido de uma thread para outra, então dá a impressão que ele tem mais threads, né, que ele processa coisas mais rápido, e realmente processa. Foi uma evolução importante na história da computação, mas hoje, com chips ARM aí, trabalhando muito rápido, muito simples, é algo que vai deixar de existir. Tá bom, meus lindos? Entendemos até aqui? Então, tá aí. Concorrência. Tá? A questão de threads, e aqui a gente tem a sintaxe. A gente vai utilizar algo muito importante aqui, que é o STD. O STD é o Standard Library do Rust, assim como a gente tem o glibc, etc. A gente tem bibliotecas padrões para o C, a gente tem bibliotecas padrões para o C++, a gente tem a biblioteca padrão do Rust. E aí, com essa biblioteca padrão, a gente consegue reutilizar muito código, porque tem muita coisa aqui. Então, código para criar threads, código para questão de web, HTTP, protocolos, TCP, UDP, questão de standard in, standard out, e esse tipo de coisa que está ali no nosso standard library, né? Principalmente se a gente estiver mexendo com Linux, com padrão POSIX, da gente poder retornar um código, escrever para sair do sistema, ler a entrada padrão do sistema, esse tipo de coisa a gente consegue fazer por padrão no Rust, porque ele já tem isso implementado dentro dele. Questões de algoritmos de busca, pattern match, tudo já está ali dentro, a gente só precisa aprender e ver que existe e aprender a usar. Tá bom, meus lindos? Acompanhando até aqui, eu espero que sim. O último tópico desse vídeo vai ser as abstrações. Meu Deus do céu, quase não sai. Abstrações ou Zero Cost Abstractions são métodos do Rust que a gente consegue utilizar que não tem custo nenhum, tanto em tempo de computação, tempo de execução, não tem custo nenhum, não gera overhead. É uma palavra bonitinha para retrabalho. Então, o Rust não tem esse problema na maioria das vezes. Então, a gente tem aqui uma dessas abstrações é chamada de iter. O que é um iter? É um iterador, basicamente um for aí, ou um while, o que seja, e não tem nenhuma penalidade entre executar uma string ou varrer uma lista com o iter e varrer uma lista com for. Né? Aqui a gente tem o iter. Né? Se eu substituísse esse iter por um for, teríamos o mesmo resultado, com o mesmo tempo, com a mesma coisa. Então, no Rust, a maioria das abstrações padrões assim tem um custo zero, então a gente pode usar e abusar delas sem nenhum peso na consciência e sem pesar no nosso processador ou na nossa memória. Tá bom, meus queridos? Esse que é o Zero Cost Abstractions. A gente tem algumas coisinhas aqui como map, como sum, todos eles métodos que vão ajudar a gente a escrever um código melhor. Tá bom? Mais na frente, quando chegar na parte prática, a gente explica o que esse código aqui faz e como a gente chega até nele de outras formas. Compreendido? Vamos para o próximo capítulo. Vamos lá, meus queridos. Deu mais ou menos 10 minutos aqui. Eu vou pausar esse vídeo e a gente se vê no próximo para a gente falar de Error Handling. Tudo bem?
Vejo vocês no próximo vídeo. Likezinho e comentário. Tudo bem? E até mais. Tchau.